E aí, caras, professores e estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Hashtag Quem Divide Multiplica. A gente aqui nessa jornada dos itinerários formativos do novo ensino médio. Falando nisso, né? A gente adentrou dezembro, já estamos concluindo os trabalhos. Quer ver? Dá uma olhadinha no LED. Bota no LED para nós, olha lá. O nosso componente é sociedade e conhecimento, atividade integrada número 5. Esse é o 26º encontro e a gente vai falar sobre as noções de conhecimento na contemporaneidade. Na aula passada, a gente ficou aqui divagando, refletindo, né? Como que o conhecimento também é uma espécie de capital social. E hoje a gente vai falar sobre a transição das noções conceituais de conhecimento e como ele chegou até nós nesses tempos mais do que modernos, eu diria contemporâneo. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha formação é em História, mas nessa pegada do novo ensino médio você já sabe, a gente trabalha de forma inter e transdisciplinar. Eu sou um homem de 53 anos, branco, tenho cabelos compridos, estou de óculos. A cor que predomina em mim, na minha roupa, é o azul. Para copilotar a nossa aula aqui, muito legal o trabalho de inclusão, representado pelo profissional de Libras, o Jerry. Olha que nome legal, nome bacana, o Jerry todo felizão. E nos acompanhando aqui também, ela que é a maior professora da galáxia. Seja bem-vinda, Priscila Ortega. Oi, Guerreiro. Olá, pessoal. Guerreiro, muito obrigado pelo convite, né, pessoal? Um prazer imenso estar aqui com vocês sobre conhecimento, né? O que a gente vai falar hoje, né? Aliás, né, a gente tem bastante conhecimento. Me lembrou o ET Bilu. Nossa, por que agora? Já ouviu falar do ET Bilu? Já ouvi falar do ET Bilu. Era a mensagem do ET Bilu. Conhecimento, procurem o conhecimento. Olha só. É verdade, grande ET Bilu, né? Ele era um visionário. Um visionário. Ainda mais em tempos pós-modernos, que numa aula a gente até chegou a discutir isso, né? O mundo moderno, ele é basicamente estruturado a partir do iluminismo, que é um fenômeno do século XVIII. E lá ficou consagrado que a noção de conhecimento era dada pela ciência. Ele era racional, ele era lógico, né? O que aconteceu? A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente sai da modernidade e entra na pós-modernidade. E aí começa a se construir algo que nesse mundo contemporâneo, e a gente vê isso na internet principalmente, acabou, de alguma forma, contemplando uma previsão surgida na década de 50. Que as noções de conhecimento que a gente tem hoje, Pri, não é necessariamente mais dado pela ciência, e sim por quem domina a narrativa. Olha que doideira. Né, e dependendo ainda, né, eu acredito que a gente vai ver isso hoje, né, também, os diversos tipos de conhecimento. Então, a gente tem desde o conhecimento, por exemplo, dos povos nativos, que conheciam a terra, que conheciam as plantas, né, principalmente as plantas medicinais, né, que conseguiam trabalhar com isso, enquanto as pessoas não tinham acesso, muitas vezes, à medicina, não tinham acesso a médicos. Então, aí são os diversos tipos de conhecimento também, né? E quando a gente fala, na pós-modernidade, que o conhecimento está muito relacionado ao domínio da narrativa, isso é muitas vezes nocivo, porque acaba contemplando muito mais quem domina a comunicação do que necessariamente quem tem o domínio da verdade, quem tem o domínio da razão. Então, quem fala mais, quem grita mais alto, acaba impondo aquilo que as pessoas vão, de alguma forma, agregar, vão apreender e acabam compreendendo até como conhecimento. Então, a gente tem aí no mundo da internet uma noção muito difusa. E é muito complicado isso, porque eu vou dar a minha noção de conhecimento, no caso eu, professor, e você, da mesma seara, professora, pesquisadora, é muito amparado
na metodologia científica, em Sim, questões racionais, e muita gente vai dizer, mas a minha noção de conhecimento independe disso. Né? Né? Às vezes é um conhecimento mais voltado para as questões de habilidade, então... Ou a minha noção de conhecimento está na camada afetiva. Também, exato. Eu quero acreditar naquilo que eu quero acreditar. Dane-se que não tem comprovação empírica. Eu acredito nisso e já acredito, logo conheço. Exato, né? E aí eu subverto, inclusive, a própria lógica do racionalismo criada no século XVII por René Descartes. Quando ele deixa claro que a construção do conhecimento está na racionalidade. Não é à toa que a frase dele é penso, logo de lógica, existo. Já ouviu falar dessa frase? Sim, sim. Hoje não. Hoje me parece muitas vezes que em várias comunidades a noção de existência e de conhecimento está relacionado ao teu poder na comunicação social. Se você dominar a comunicação social, você existe. Certo, exato, né? Você é visto, né? Isso. Então, se você é visto, então você existe. E também há eu não quero aqui não estou aqui fazendo críticas em si, estou colocando reflexões. A gente vem aqui para complicar, né? A gente não vem aqui para esclarecer. E é muito curioso isso, porque se de repente você for para um canal de mídia social, sei lá, e falar algo muito cabeça, muito racional, etc., muito provavelmente você vai ter meia dúzia de views. Ah, com certeza. Agora, se Com você se certeza. jogar numa banheira de graxa e dizer qualquer coisa lá que viralizar com uma dancinha, Ah, você já caiu nas redes sociais. Pois é. Aí você já virou uma estrela. e Já, aí né? as noções de conhecimento, elas fogem até dessa lógica que foi estabelecida desde o Iluminismo e passa a ser conhecer de exposição. Eu vi, eu sei o que é. Sim, né? Não porque eu estudei, né? Mas Isso. porque, eu vi um vídeo, então eu sei falar sobre isso, eu conheço, domino todas as técnicas. E né? também a importância desse tal conhecimento. Até, inclusive, como matéria de inserção social. Por exemplo, ninguém vai querer ser o coleguinha do amigo que sabe cálculos de física quântica. Agora, todo mundo vai querer ser o amiguinho do coleguinha que sabe fazer a última dancinha que ele viu no aplicativo. Você está Exato. entendendo? A noção de conhecer, ela se amplia de diversas formas. A gente aqui está numa pegada meio filosófica, mas esse é o objetivo mesmo. Coloca no LED, olha lá. Coloca no LED. A gente está vendo aqui, em primeira mão, a habilidade do eixo estruturante, relacionado aí à Base Nacional Curricular Comum, e a habilidade geral básica, que é analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas do mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores individuais, grupos sociais, sociedade e cultura. O objetivo do nosso encontro é apresentar e analisar a evolução do conceito de conhecimento e a sua produtividade até os dias de hoje, até a contemporaneidade. Olha lá, Pri. Você é mais do que uma convidada de honra, porque você já passou por diversas fases, diversas etapas da produção acadêmica. E, é claro, isso para você já deve ter ficado bem esclarecido, né? Conhecimento é uma coisa, dados e informação é outra. Sim. O que você tira dessa expressão, a diferença entre conhecimento e dado? Vamos começar com o dado, que eu acho que fica mais fácil depois para a gente explicar o conhecimento. O dado seria, por exemplo, um determinado número, uma determinada informação. A partir daquilo, se eu consigo construir alguma coisa que torne significativo esse dado, eu estou construindo conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho um determinado gráfico que me dá, sei lá, certos valores, e aí se eu conseguir relacionar esses valores com alguma outra teoria, se eu conseguir relacionar esses dados
e com alguma outra questão, fazendo com que esses dados se tornem significativos, aí eu estou construindo conhecimento em cima, então, desses dados, né? E muitas vezes podem ser conhecimentos novos, ou seja, né, conhecimentos que ainda não estão presentes dentro do inéditos, meio. Exato, inéditos. O que muitas vezes garante ao pesquisador o doutorado, porque ele está produzindo conhecimento inédito. Exato. Ou ainda pode ser aquele tipo de conhecimento onde você está resgatando uma determinada teoria e a partir desse resgate, mais a união desses dados, você consegue construir aí um novo significado dessa teoria e assim um novo conhecimento. Nesse caso não seria um conhecimento inédito, mas seria uma forma de uma reformulação, digamos, desse conhecimento. Então, na verdade, o dado, a informação pura e simples, é uma espécie de trampolim. Exato. Que vai dar sustentação a algumas ideias, a algumas hipóteses e principalmente a determinadas produções, não é isso? Exatamente, né? O dado por si só, ele não vai me passar muita coisa, né? Ele só vai me passar determinadas informações e essas determinadas informações, se eu não fizer essas relações e essas conexões, vai ser uma informação por si só. Por exemplo, eu estava estudando uma produção belga e aí uma médica, ela começou a reunir dados de uma pessoa que foi assassinada e enterrada como indigente. O fato dela saber, ter dados do horário, de como foi assassinada, das pessoas que possivelmente a conheciam, eram apenas informações. Exato. Foi no momento em que ela começou a relacionar tudo isso, construir hipótese e ir atrás para ver se elas se comprovavam ou se acabavam direcionando-a para uma outra conclusão, aí ela começou a produzir... Exato, o conhecimento. Começou a construir aí o conhecimento. E dentro da ciência, a gente segue mais ou menos essa mesma linha. Então, a gente tem dados e, a partir desses dados, né, a gente tem uma hipótese inicial e a gente confronta esses dados e essas informações com a nossa hipótese inicial. Pode se concretizar, ou seja, né, pode dizer, olha, a sua hipótese inicial estava correta, beleza, bacana. Ou então, né, você pode pensar, nossa, viajei total, né? E aí você recomeça, você reconstrói a sua hipótese a partir daqueles dados. Mas muita coisa que está acontecendo na ciência moderna, e que isso é algo preocupante, é que muitas vezes as pessoas acabam tentando moldar os dados para que ele caiba na hipótese que você construiu lá no início. Então, ela subverte a lógica, porque os dados teriam que ancorar a construção de um conhecimento, só que ela já partiu de uma premissa e ela só quer que os dados confirmem a premissa. Exato. Lembra muitas vezes os tais julgamentos no período stalinista da União Soviética, onde você fala, você é culpado. E aí eu vou pegar alguns elementos para provar a sua culpa. Para dizer, ó, tá vendo? Exato. Entendeu? Exatamente. Mas tem isso, eu tava na casa da minha avó, eu não tava... Não, isso aqui não me interessa, entendeu? Interessa que a pessoa falou que viu um cara correndo da tua altura, pronto. Exato. E aí, isso está acontecendo atualmente, né, nas questões científicas, né, onde você tem ali, né, determinadas pessoas tentando moldar os dados para que eles caibam nas suas hipóteses. E aí eu não posso dizer que eu estou fazendo ciência e muito menos estou gerando aí conhecimento. Isso está mais para fake news, para conspiracionismo, exato, né, exato, do que, evidentemente, para a ciência. Bota no LED, olha lá, que eu quero comentar um negócio rapidinho. A gente está vendo que conhecimento é o domínio de dados para a produção de um saber. A Pri falou bastante e a gente percebeu ali que era um saber que parte e interage entre teoria e prática. Mas se a gente pegar só na questão prática, conhecimento significa justamente saber fazer. Por exemplo, né, Pri? Você pode ter os dados de como se troca um pneu. Exato. Isso não significa que você... Que eu sei trocar um pneu, que eu conheço vai saber isso. Exato. Trocar um pneu em que situação? Só quando ele furar. E você botar a mão na massa. Exato, exato. E ainda por cima, né, ele fura, você vai, né, iniciar todo esse processo da troca e você vai errar. Né? Você vai ali
ter certas dificuldades, e isso, o conhecimento é importante, porque isso vai te gerar um conhecimento mais significativo. Quando você erra, é aí que você realmente aprende. Que a gente chama de expertise, por exemplo, palavrinha chique, contemporânea, e que o professor que passou pelas aulinhas de pedagogia deve ter percebido bem. Uma coisa era a teoria pedagógica, outra coisa é quando ele entrou na sala de aula, né? Exato. E ficou ali diante de 30, 35 adolescentes, né? E ali é que ele vai desenvolver o diálogo entre a teoria e a ambientação e a prática ao qual ele foi alocado, né? Exato. Rapidinho aqui, vamos colocar no LED, bota no LED, bota no LED. Olha lá, a gente vai falar aqui algumas fases do conhecimento. A gente sabe que prevalece hoje um tipo de conhecimento, mas ele não é o único. A Priscila, quando falou sobre povos da floresta, né, que tem conhecimento, ele estava muito colocado aqui no tal do conhecimento mítico, aonde a construção do saber, ela não segue o ditame clássico de você registrar e depois torná-lo uma herança institucional, acadêmica, né? Exato. Esse conhecimento mítico não, ele é pela oralidade. Exato, muitas vezes, né, assim, foi geração que foi passando para geração, né, como mesmo você falou. Então, tinha uma pessoa, o ancião, que foi passando para os mais jovens, e aí quando esses mais jovens cresceram e se tornaram anciãos, foram passando para os outros. E quando, né, eu falei a questão das plantas medicinais, né, hoje em dia está se começando a construir um catálogo a respeito das plantas medicinais, mas até então não se tinha nada a respeito sobre isso. Então, era justamente nessa questão da oralidade, porque os povos iam conversando entre si, as pessoas iam falando entre si, tal planta é bom para dor de barriga, ou tal planta é bom para gripe, e aí as pessoas iam utilizando aquilo. E é curioso porque a galera que é do interiorzão, e principalmente de décadas passadas, eu lembro muito do meu pai falando que o pessoal não ia à farmácia, não tinha farmácia. Não ia ao médico, não tinha posto médico, né? Na década de 20, década de 30, década de 40 do século 20, as pessoas iam em benzedeiras que faziam mais ou menos essa mistura de uma farmacopeia silvestre com algumas plantinhas, só que você fazia o chazinho e aquilo vinha com uma oração. É um combo, né? Exato. Era um combo. Era bioquímico e espiritual ao mesmo tempo. Exato. Né? Vamos lá para o LED, porque vocês estão vendo que esse conhecimento mítico, baseado na oralidade, né, que tem muito de crença, de espiritualidade, durou bastante no Ocidente até a Renascença. A Renascença, todo mundo sabe, vai do século XIV ao século XVI, e ali nós temos, como que eu posso dizer, se ressuscita algo que veio do período clássico greco-romano, onde o paradigma da construção do saber passa a nutrir-se de questões racionais. Eu não sei se você sabe, Pri, num primeiro momento eles trabalham muito com a observação. Sim. É o chamado método dedutivo. Né? Quando chega o século XVII, a gente sai da Renascença no século XVI, chegamos ao racionalismo do século XVII, você começa a ter a construção aí de um diálogo interessante. Eu até já citei o René Descartes, que é o método dedutivo com o método indutivo. E aí a gente está começando a caminhar para as noções modernas de ciência que acabam se consagrando de vez entre o século XVII e o iluminismo do século XVIII. Eu acho que você já ouviu falar num sujeito chamado Isaac Newton, além do Descartes que eu já falei, né? Nós temos também o John Locke. Então, quer dizer, vai se criando isso que depois acaba se estruturando de vez no século XVIII. Não é à toa que o século mais cientificista da história, e muita gente confunde isso, Pri, as pessoas pensam que foi o século XX. O século mais cientificista da história foi o XIX. Olha só. E ele foi tão cientificista que as pessoas imaginavam que o domínio da lógica científica seria capaz de responder
absolutamente tudo, e a filosofia, inclusive, dizia à época, a chamada filosofia positivista, de que a ciência levaria o homem à felicidade. Erraram ou acertaram? Olha, eu acho que a gente está voltando um pouco, né, agora atualmente. Eu não diria que eles acertaram completamente. Não, A eles ciência, erraram exato, que a ciência não está levando, não leva o homem à até felicidade, porque, tão sabe pouco. quando a ressaca vem? E aqui eu estou falando como historiador, né? A ressaca vem na Primeira Guerra Mundial. Porque aquela mesma ciência que, numa espécie de ilusão celebrativa, fez com que o homem imaginasse que o levaria à felicidade, foi a mesma que produziu As a bombas, carnificina, exato. o açougue, que foi a Primeira Guerra Mundial. E não nos deixemos enganar. A guerra mais impactante da humanidade não foi a segunda, foi a primeira. Ah, professor, mas por que não foi a segunda? A segunda teve bomba atômica, teve holocausto, teve um poder tecnológico de destruição muito maior. Só que as pessoas já sabiam o que ia acontecer. Na primeira, não. As guerras que antecedem a Primeira Guerra Mundial, Pri, ela é feita de cavalos, de canhões. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, do nada, você tem submarino, avião, deslocamento de tropas por trem. Armas, né? Então, quer dizer, foi bastante trágico. Continuando aqui, olha lá. Do Renascimento até a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento está relacionado ao chamado conhecimento almanáquico. Lembra daquela fase onde os alunos tinham que decorar coisas? Sim. Inteligente era aquele que Que decorava mais. que era um arquivo ambulante. Exato. Muitos de nós, inclusive, fizemos provas assim. Sim. Né? E muitos professores da antiga tinham essa ideia de que a memorização era a principal habilidade que aferia a inteligência, o conhecimento de exato. alguém. Né? E nós chegamos finalmente ao conhecimento contemporâneo. Mas o que aconteceu, professor? Para a gente hoje relacionar o conhecimento à criatividade, à capacidade de solucionar problemas, de inovar. Aconteceu um treco chamado neurociência. Aconteceu outro chamado computador. Ou seja, nós temos máquinas que estocam arquivos. Mas ainda, estou usando advérbio aqui, né? Ainda é a humanidade que tem maior capacidade de produzir talento, de produzir inovação. Eu estou dizendo ainda porque a gente não sabe o futuro com a inteligência artificial. Exato. Mas ainda, né? E aí, uma outra grande mudança. Se você pegar os grandes cientistas da história, eles trabalhavam sozinhos. Depois da Segunda Guerra Mundial, não, é em equipe. Né? Então, a gente tem essa noção de que mudou. Por isso que os bons vestibulares incorporam isso. Quando você vai procurar emprego, essas dinâmicas, tudo é feito para saber se você sabe dos dados transformar em solução, transformar em inovação. Né? Por isso fica a dica aqui. E com a internet ficou muito mais barato a gente ter acesso aos dados. Ah, com certeza. Num clique, a gente já consegue ter acesso. Por isso que, muito provavelmente, o grande desafio do professor é orientar os alunos para a produção de inovação, para a produção de criatividade. A gente vai encerrar a aula com um vídeo, mas antes a maior professora da galáxia vai dar tchau para vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre conhecimento. Obrigado, guerreiro. E quem sabe numa próxima oportunidade. Vamos pro vídeo então, galera. Todo mundo tem a sensação, e é mais do que uma sensação, que a fronteira do conhecimento está evoluindo cada vez mais rápido, que é cada vez mais difícil se manter na fronteira do conhecimento. Isso é verdade. Será cada vez mais verdade. E isso tem duas consequências. A primeira, que sim, é cada vez mais difícil se manter na fronteira do conhecimento, mas a segunda, que cada vez é mais valioso para quem consegue fazer isso. Os ganhos que isso gera para quem faz são cada vez maiores exatamente porque é cada vez mais difícil fazer. Tem um conceito antigo de científico que torna isso bastante claro, chamado de vida média. A vida média é o tempo estimado para a quantidade de alguma coisa cair pela metade. Esse conceito nasceu inicialmente para a radioatividade.
quanto tempo levava para a radioatividade de determinadas substâncias químicas para cair pela metade do que era originalmente. Mas isso pode ser usado para quanto tempo o nosso organismo leva para expelir uma droga, ou pelo menos metade da droga que foi absorvida, para uma campanha de marketing, quanto tempo leva para que metade das pessoas que vão ser impactadas pela campanha sejam atingidas, e vale para o conhecimento, que é onde eu queria chegar. O Samuel Habermas fez um livro e uma pesquisa sobre a vida média dos fatos, que é, ao longo do tempo, a fronteira do conhecimento evolui. Em outras palavras, a gente acreditava que as coisas funcionavam de uma determinada forma e descobre que tem uma outra teoria que explica melhor os fatos do que aquela e substitui aquilo ali. A partir disso aqui, você pode calcular a vida média da informação ou do conhecimento. Em 1947, Derek Sola Price estimou que a quantidade de fatos científicos conhecidos dobrava a cada 15 anos. Quando a gente inverte isso aqui, a gente vê o seguinte: há um século levava 35 anos para metade do que um engenheiro aprendeu na escola ser substituído por conhecimentos novos e melhores. Nos anos 60 isso já havia acelerado muito. Em 10 anos, o que o engenheiro aprendeu na escola, metade daquilo já não era mais como ele tinha aprendido na escola. Atualmente leva de 2 anos e meio a 5 anos. Por que isso é importante? Se a gente assumir que aquele engenheiro não vai esquecer absolutamente nada do que ele aprendeu na escola, significa que nos anos 60 ele tinha que estudar 1 hora por dia para conseguir manter o nível de conhecimento dele igual. Em outras palavras, se ele estudasse 1 hora por dia, 10 anos depois ele teria adquirido 2.400 horas de novos conhecimentos que substituiriam a metade, que é a metade que deixou de ser a fronteira do conhecimento anterior. Na escola ele estudou 4.800 horas, só que 2.400 horas do que ele aprendeu já não vale mais. Ao longo de 10 anos ele repôs isso aqui. Então ele precisava estudar 1 hora por dia apenas para se manter no mesmo nível que antes. Só que hoje são necessárias de 2 a 4 horas por dia de estudo só para ficar onde está. Se você quiser melhorar e saber mais do que você sabia quando você saiu da escola, você precisa estudar mais do que isso diariamente para estar melhor preparado do que quando você saiu da escola. Por que isso é tão importante? Porque na prática significa o seguinte: todos nós estamos correndo numa esteira que anda cada vez mais rápido. Apenas para ficar no mesmo lugar, a gente está precisando correr também cada vez mais rápido, ou, olhando de uma outra forma, estudar cada vez mais. Se a gente não fizer isso, quer dizer, no caso do exemplo do engenheiro, se ele não estudar essas 2 a 4 horas diárias, significa que dia a dia ele está cada vez sabendo menos em relação a quanto ele sabia da fronteira do conhecimento de quando ele saiu da escola, ou quanto alguém que está saindo da escola hoje sabe. Por que isso é importante? Porque quanto menos ele estudar e mais rápido o conhecimento dele for ficando obsoleto, maior o risco que ele vai acabar sendo substituído por alguém que acabou de sair da escola e está com um conhecimento mais atualizado. Isso aqui na prática não vale só para as pessoas, vale para os modelos de negócio. Por que os modelos de negócio estão ficando obsoletos cada vez mais rápido? Pela mesma razão. Porque a fronteira do conhecimento está evoluindo cada vez mais rápido, o que também derruba os modelos de negócio. E é exatamente por isso, porque o nosso conhecimento entre os modelos de negócio estão ficando obsoletos cada vez mais rápido, que manter-se na fronteira do conhecimento, saber mais e, por consequência, a capacidade de aprender é cada vez mais importante. Pois é, gente. A gente percebeu aí que não dá para parar de estudar, né? Agora, não necessariamente você precisa hoje estar numa instituição acadêmica o tempo todo. A gente tem hoje novas formas para que você, de alguma forma, deixe esse conhecimento com frescor, rejuvenescido. O importante é não parar. Até porque até as noções de envelhecimento mudaram. Hoje, jovem não é se manter com a pele esticada, e sim se manter contemporâneo no saber. Queria agradecer a presença de todos vocês, a da Pri também, que colaborou bastante, como sempre, com a aula. A gente se vê em breve. Beijo para vocês.